De fato, de verdade, quando a palavra do Senhor ela é aberta, lida e proclamada, é o Senhor falando aos nossos corações. Na última terça-feira, nós estivemos aqui em estudo da palavra, estudo bíblico, e nessa ocasião nós trabalhamos o livro de Josué, o livro histórico de Josué. O livro de Josué narra a conquista da terra prometida. A partir do momento em que a nova geração daqueles que caminharam no deserto chegam até Canaã, ali então aquela geração teria que conquistar aquela nova terra. Uma terra que estava repleta de cidades fortificadas. Aquele povo deveria conquistar cada uma daquelas terras. E na terça-feira nós falamos sobre a primeira grande conquista, a conquista que seria a mais difícil, porque aquela cidade era a cidade mais fortificada daquela região. Nós falamos no capítulo 6 sobre a conquista de Jericó e como eles conseguiram alcançar aquela conquista sem esforços físicos, mas ouvindo Deus, esperando em Deus e avançando no momento em que Deus ordenara. Aquela foi a primeira de muitas batalhas. Os historiadores dizem que até a última conquista da última cidade durou 7 anos, aquela empreitada, até que eles conquistassem definitivamente aquela terra, ou aquelas terras. Mas é interessante que em cada conquista, a cada avanço que aquele povo deu, liderado por Josué, houve muitas batalhas, muitos acertos, outros erros, mas Deus sempre caminhou com eles. Tinha à frente deles um homem temente a Deus, um homem que durante o decorrer da jornada dos 40 anos no deserto foi fiel ao Senhor. Foi o fiel escudeiro de Moisés e compreendeu que ele tinha sido chamado por Deus para conduzir aquele povo em meio àquela jornada. O texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite registra-se exatamente no final desses aproximadamente 7 anos, em que Josué já não era um jovem, mas segundo ele mesmo disse, ele tinha ainda muito vigor. Josué tinha aproximadamente 85 anos. Depois de conquistar as terras, Josué chama todo o povo de Israel, desde o maior ao menor, desde os líderes aos liderados, e então traz a eles a responsabilidade, o dever de servir ao Senhor. Porque apesar daquela terra ter sido conquistada, alguns povos que ali estavam apenas se mudaram de lugar. Eram povos idólatras e que poderiam influenciar e de certa forma já estavam influenciando algumas das tribos. Josué os chama e diz a eles que eles deveriam escolher ali naquele dia quem iriam servir. Se era Deus, o seu Deus, ou eram os deuses que serviram os seus pais no deserto, ou os deuses que os cananeus serviam naquele tempo. E o texto que nós leremos mostra que apesar do povo, daquela nação, ter o direito de escolher, ele mesmo, em seu coração, já tinha feito uma escolha para si e para sua família. Abram as Escrituras, em Josué capítulo 24, e apenas o verso 15 é o nosso foco nesta noite. Josué capítulo 24.
Josué capítulo 24. Primeiro livro histórico. Eu quero ler o verso 24 e depois eu quero convidá-los a ler comigo o verso 24, não, o verso 14. Quero convidá-los a ler o verso 14. Eu vou ler o verso 14 e quero convidá-los a ler comigo o verso 15. O verso 14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrades e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa. Mais uma vez, esse grande final, eu e minha casa. A família é o nosso bem maior, é nosso maior tesouro. Depois da salvação que Cristo nos dá, é o maior presente que Ele entrega a quem Ele ama, aos seus filhos. A família é nosso tesouro. Toda a glória do mundo, todas as conquistas que nós poderíamos alcançar, perderiam todo o seu brilho, toda a sua majestade, se nós tivéssemos que perder a nossa casa, a nossa família. Nenhuma glória, nenhuma riqueza compensa o fracasso de se perder a família, de se perder o lar, de se perder quem se ama. Nenhuma riqueza neste mundo tem valor maior do que a nossa felicidade, a nossa felicidade em nossa casa, em nosso lar. A nossa casa, como disse, é o nosso bem maior. E como podemos edificar uma família feliz, uma família bem-aventurada? Vivemos tempos extremamente difíceis, em que a família tem sido, de forma direta, atacada. As bases familiares, os filhos, esposos, esposas, são atacados de diversas formas, diversas maneiras. A mídia, os filmes, as músicas são apelativas para que a família constituída por Deus seja destruída. É uma tentativa do inimigo da nossa alma de desestruturar a igreja, porque a igreja é formada por famílias, e famílias desestruturadas conduz ao declínio e talvez à própria destruição da base da igreja. Diante dessa realidade, como manter a nossa família, o nosso lar protegido? Como nos sentirmos felizes e fazer com que aqueles que estão ao nosso lado sejam felizes? Qual seria o segredo para que a nossa casa, o nosso lar, em meio às tempestades que a vida traz, a nossa família permaneça firme de pé? Como nós podemos edificar a nossa casa na rocha? Algumas dessas verdades que são propostas na pergunta que eu faço estão dentro desse texto. Podemos aprender como nós podemos trazer a nossa família aos pés do Senhor e, mesmo em meio às adversidades, ainda assim continuarmos firmes de pé
e felizes. Como disse, Josué foi um grande líder, que conduziu o povo, um líder que conduziu o povo em meio a grandes batalhas até a conquista da terra prometida. E ele nos dá a receita para que nossa família permaneça de pé, não apenas nesse início de ano, mas enquanto Jesus ainda não retornar, ou até quando Jesus retornar, nosso lar, a nossa família, permaneça de pé. A receita está exatamente no verso 15, quando ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nessa simples frase, Josué nos ensina algumas coisas muito importantes. A primeira coisa que Josué nos ensina é: a família precisa, para permanecer em pé, firme diante das adversidades, a família precisa de uma liderança espiritual. A primeira frase que temos, a primeira parte da frase é: eu e minha casa. Josué não deixou a sua família sem uma liderança. Josué, como um timoneiro, conduziu a sua casa. Como o cabeça de sua família, Josué escolheu o melhor e decidiu conduzir a sua casa por esse caminho. A igreja tem a sua liderança. E a casa, a nossa casa, o nosso lar, precisa de liderança espiritual. Precisa daqueles que se colocam diante do Senhor como exemplos, mas principalmente como aqueles que conduzem a família ao serviço a Deus. Há pouco tempo eu estava lendo um livro de John Piper. E John Piper, ele falando sobre a verdadeira espiritualidade, ele conta que o seu pai é o maior exemplo de um líder espiritual. Ele disse que o seu pai, como o provedor da família, trabalhava, se empenhava em tantas coisas para trazer o sustento. Apesar de tudo isso, ele cuidava da vida espiritual de cada um dos membros da sua família. Ele conta que todos os dias o seu pai orava e fazia questão de que ele e os seus irmãos pudessem vê-lo orando. Não apenas isso, mas ele lia as Escrituras diariamente e chamava a sua família para ler com ele, meditar nas Escrituras. Aquele homem, o pai de John Piper, foi um exemplo para ele, porque ele era um líder espiritual. E através daquela liderança espiritual, John Piper disse que ele mesmo se sentiu vocacionado a ser um homem como seu pai foi, naquele grande exemplo espiritual. Biblicamente, o homem é o líder da sua casa, é o líder espiritual, é aquele que precisa conduzir o seu lar, a sua família, aos pés de Cristo. É dele a responsabilidade de, se aproximando do Senhor, íntimo e pessoalmente, conduzir a sua família também a adorar ao Senhor. Josué, ele conduz a sua família de forma brilhante aos pés do Senhor. Para ele era mais importante conduzir a sua família, liderar a sua família, do que liderar o próprio povo. A sua família estava em primeiro lugar, e ele liderava a sua família com graça.
Mas talvez alguém possa dizer aqui nesta noite: mas pastor, na minha casa, o meu esposo não é cristão. E talvez você, minha irmã, tenha sido colocado por Deus ali em sua casa para ser a líder e para conduzir espiritualmente a sua família. Isso me faz lembrar essa frase quando Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo, recebeu a sua carta. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele estava muito feliz com o progresso espiritual de Timóteo, porque a mesma fé que habitou em sua mãe, em sua avó, habitava nele. Sabe por quê? Porque o pai de Timóteo era um grego e não era convertido. E talvez o seu avô também não tenha sido um convertido. E a sua avó e a sua mãe eram os seus exemplos espirituais. A casa precisa ser conduzida por líderes espirituais. Precisa ser conduzida por pessoas que sejam um exemplo e conduza toda a casa ao servir e adorar e bendizer ao Deus da glória. A primeira coisa que aprendemos é que no lar precisa haver pessoas dispostas a conduzir toda a família espiritualmente até os pés do Senhor. Mas a segunda coisa que o texto nos afirma é que uma família, para que seja bem-sucedida, precisa viver em unidade. Unida. Precisa estar junta. Josué não se contentou em servir a Deus sozinho. Ele diz: eu e a minha casa. Ele não abriu mão da sua família. Ele não aceitou servir a Deus sozinho. Ele não abriu mão de ver a sua família na mesma caminhada, na mesma pegada. Ele não podia avançar e deixar a sua casa para trás. O mundo ao seu derredor, como disse, era mau. Aquele mundo, aquelas pessoas que estavam ao seu derredor eram idólatras, imorais, e praticavam coisas comuns, as mesmas que nós vivemos na realidade presente. E Josué fez a escolha certa. Ele convocou a sua família para adorar a Deus e abraçou a sua casa, o seu lar. Você e eu precisamos nos preocupar com a nossa casa. Precisamos nos nossos corações dizer: eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Não cada um de um jeito, não cada um de uma forma, mas nós servimos ao Senhor juntos. Esposos e esposas precisam estar juntos e dar os seus braços para juntos bendizer ao Senhor. Ninguém pode ficar para trás. Os filhos devem caminhar junto com os pais e os pais com os filhos. Josué deixa a cada um de nós um alerta. A responsabilidade de conduzirmos todo o nosso lar à presença do Senhor. E na unidade, como é a unidade da igreja, devemos nos assentar diante do Senhor e aprender dele. A terceira coisa que olhamos nesse texto é que, para que a família seja bem-sucedida, ela precisa definir as suas prioridades. Definir prioridades. Eu tenho falado desde o final do ano sobre prioridades, sobre aquilo que deve ser o mais importante na nossa vida, na agenda que escrevemos.
aquilo que devemos colocar em primeiro lugar. Claro que nós sabemos que Deus está acima de tudo e de todos, Ele é o motivo da nossa caminhada, da nossa jornada, e Ele é aquele que traz a alegria plena a cada um de nós. Ele está em primeiro lugar em nossa vida, mas a nossa família vem em seguida. Como disse, a nossa família é nosso bem maior. E em nossa casa, em nosso lar, nós precisamos colocar prioridades. E as prioridades precisam estar bem diante de nós e bem claras. Josué sabia que a coisa mais importante para a sua família era servir ao Senhor. E é isso que eu quero dizer aos pais nesta noite. Eu sei que nós temos grandes responsabilidades. Eu sei que a sua preocupação para com o seu filho é sobre o futuro do seu filho, sobre como será o futuro dele, dar o melhor, dar as melhores condições para que ele, mais à frente, possa ter uma vida boa, a melhor educação, o melhor ensino, as melhores coisas. Nós queremos dar o melhor para a nossa casa, para a nossa família, mas nós precisamos nos lembrar que o que nossa família mais carece, o que a nossa família mais precisa é a presença gloriosa de Deus. É o Senhor reinando, é o Senhor habitando, é o Senhor conduzindo a nossa casa, os nossos passos, mas principalmente os passos daqueles que estão ao nosso derredor. Você precisa conduzir a sua casa ao serviço ao Senhor, a adoração a Deus. É isso que ele diz no final desse verso: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que o seu maior projeto de vida não seja as conquistas para a sua casa, as conquistas físicas, mas que o seu maior projeto para esse ano de 2025 seja levar a sua família a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, e assim servir a Deus com alegria em seu coração. Josué nos ensina que a prioridade da nossa vida precisa ser a nossa casa, a nossa família. E para que nossa família seja feliz, nós precisamos nos tornar líderes do nosso lar. Nós precisamos que a nossa casa, a nossa família, o nosso lar esteja unida no único propósito. Esteja envolta a um único desejo: conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Se assim fizermos, se priorizarmos a nossa casa, o nosso lar, e colocando no centro do nosso lar o Senhor como pedra angular, colocando Jesus como a base, nós seremos bem-sucedidos. Alguém, comentando um dos sermões, disse assim, lá no YouTube: não é tão simples assim. No final do ano, eu pregando, falei sobre a importância de priorizar a família e o lar. E alguém disse assim: não é tão fácil assim. Mas eu quero dizer a vocês que as Escrituras não dizem que é fácil manter a família aos pés do Senhor. Não é fácil para nenhum de nós nos mantermos alegres e contentes, conduzindo a nossa casa no caminho do Senhor. Mas é plenamente possível, se o nosso olhar, o nosso foco estiver na direção correta. E essa direção é Jesus Cristo.
Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós, que nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele mais do que nós ama nossa casa, nossa família. E se nós nos entregarmos e entregar a nossa casa, os nossos filhos, aqueles que são líderes, a sua casa, a sua família, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, conduzirá a nossa casa. Há muitas lutas a serem travadas, mas em todas elas nós podemos vencer se Jesus for o alvo da nossa vida. Iniciamos mais um ano, e que você, diante dos seus projetos, não esqueça que o seu maior projeto é a sua casa. O seu maior bem é a sua família. Portanto, lidere a sua família, cuidando da sua família, zelando pela sua casa, pelos seus. Seja o elo em sua casa. Faça de tudo para que sua casa viva de forma integral para a glória de Cristo. Os seus desafios, o meu desafio é viver para a glória de Cristo. E o lugar inicial que vivemos para a glória de Cristo é em nossa casa. Que você declare: eu e minha casa servimos ao Senhor. Quero te conduzir te pedir para que você se coloque de pé. E nesse momento, que você ore pelo seu lar, pela sua casa, por sua família, por aqueles que você ama, por aqueles que Deus te colocou para amar, mas também ser amado. Há muitos desafios, mas para que vençamos esses desafios, é preciso declarar, e não apenas com os lábios, mas com atitudes concretas, que Cristo é o Senhor da nossa casa, do nosso lar. Eu e minha casa, servimos ao Senhor. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, bendito seja o teu nome. Nós chamamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós chamamos porque o Senhor tem renovado dia a dia os nossos corações. O Senhor nos tem dado uma casa, uma família, pessoas que nos são tão queridas. A nossa casa é nosso bem maior, o nosso lar é nosso bem maior. Tudo quanto nós desejamos, não desejamos de forma solitária, mas desejamos para a nossa casa, para o nosso lar, para os nossos. Os nossos lares têm sido atacados, tu bem sabe. Mas nós caminhamos e seguimos aos teus pés. E nessa hora nos colocamos para suplicar, implorar pela nossa casa, pelo nosso cônjuge, para que o Senhor nos guarde, nos livre, que o nosso amor cresça mais e mais. Oramos pelos filhos,
pais, mães que aqui estão, colocam seus filhos diante do teu altar, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha livrá-los dos males, que o Senhor venha guardá-los na sua ida e volta, que o Senhor nos ensine a conduzir a nossa casa segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Pai, que homens que aqui estão entendam que o Senhor os chama para liderar espiritualmente a sua casa, serem homens segundo o teu coração, homens que são exemplos, exemplo de oração, exemplo da palavra, exemplo de honra, de piedade. Naqueles lares, ó Deus, em que nossas irmãs são colocadas ali pelo Senhor, porque seus esposos ainda não conhecem a Jesus, ou são as líderes da sua casa. Ah, Senhor, abençoe as nossas irmãs, fortalece-as no Senhor, na sua missão, que nosso lar esteja unido, porque há muitas coisas que tentam nos separar, há muitas coisas que nos fazem criar e ter situações de tristeza que nos fazem querer estar longe um do outro. Joga por terra, ó Deus, tudo aquilo que nós mesmos possamos fazer para entristecer a quem está ao nosso lado. Cuida, Senhor, porque o Senhor é a rocha da nossa casa. Sem Ti, o nosso lar já teria desmoronado, mas com o Senhor conosco, somos mais do que vencedores. Que cada lar aqui representado, Pai, sirva ao Senhor com alegria nos seus corações. Que cada lar, ó Deus, propague o Evangelho da graça. Nós declaramos nesta noite, nesta oração, nós e nossa casa servimos ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de trazermos à nossa memória aquilo que é e deve ser a prioridade em nossas vidas, a nossa família, o nosso lar, e que vivamos para a glória do Teu nome. Essa é a oração que fazemos no nome doce de Jesus. Amém.